Olá, gente! Vamos lá para mais uma aula do nosso componente curricular, Bioética, Legislação Profissional, Biossegurança e Empreendedorismo. Comigo, professora Elvia. Na aula de hoje, iremos abordar ética, sociedade e saúde. Então, quando a gente fala de ética e sociedade, a gente sempre pensa em relação aos costumes que a sociedade tem e como eles podem influenciar nas ações e comportamentos dos indivíduos pertencentes a ela. Então, muitas vezes, a forma como determinada sociedade age, ela influencia nos costumes e acaba prejudicando, né, a ética daquele local. E aí, a gente precisa sempre entender que existe o respeito à ética e aos valores. E aí é quando também a gente envolve a moral. Então, muitas vezes, o que a gente entende por ética, ele vai estar ligado aos valores de determinada região. Ou, melhor, de determinada sociedade. A influência da sociedade na ética, por Leite 2014, diz o seguinte, que a ética não é apenas uma teorização do agir da moral, ela é uma prática que está vinculada diretamente à ação humana na sociedade. Logo, ela é evidenciada em contextos diferentes na sociedade, como, por exemplo, no político, no social, no econômico e no educacional. Assim, contribui de uma forma abrangente no que se requer a uma pesquisa coletiva e não puramente individual. Então, quando a gente envolve a ética e a sociedade, então a gente não vai pensar mais no indivíduo sozinho. A gente vai pensar na sociedade como um todo. Como que ela, de fato, age em determinadas situações. Então, não é apenas um único indivíduo que nós estamos tratando, agora é um bem comum. Então, é o bem-estar de mais de uma pessoa que está envolvido ali naquele ambiente. A ética e a saúde. Então, até que ponto eu posso dizer o que é, ou pensar o que seria saúde? Será que saúde é o estado de não doença, ou é o controle da doença, a eliminação da mesma? Então, quando a gente fala de ética e saúde, a gente pensa sempre em controle da doença e sua eliminação. Esses eram considerados os principais objetivos para retornar ao estado de não doença. Mas até que ponto chegar a esse estado de não doença, que seria saúde, né, nessa situação, eu vou agir com ética? Será que é o uso de uma vacina? Porque poderia ser, mas muitas vezes as pessoas elas se negam. E aí a gente não vai entrar nesse ponto agora. Mas é que seria apenas um exemplo. Então, o que tem ali em determinada situação pode envolver a ética para que as pessoas daquela sociedade tenham direito à saúde. Quando, na verdade, se você tem direito à saúde, então você também tem o dever, um dever a ser cumprido. E esse dever a ser cumprido é você sempre buscar o melhor para o seu bem-estar. Mas isso envolve o quê? A sociedade como um todo. Então, uma única pessoa se protegendo, uma única pessoa se cuidando. Quando você pensa em sociedade, aquela única pessoa, claro que ela estando saudável, será ótimo para ela. Mas quando envolve ali várias pessoas de um mesmo local, de uma mesma região, ou seja, uma sociedade, então todas precisam se cuidar para evitar ao máximo a proliferação ou o contágio de determinadas doenças. E aqui a gente tem alguns princípios que são extremamente importantes
quando se trata da ética na saúde, que são eles: a justiça social, a igualdade a equidade e a solidariedade. E tem um que eu acho muito interessante, que é a equidade, que foi o que foi mencionado na aula anterior. Então, a igualdade é você possibilitar para todos que eles tenham ali o mesmo direito. Então, todos têm o mesmo direito, nesse caso aqui, de um banco para poder subir e assistir o jogo. Mas o que é equidade nessa situação? É você permitir que todos eles assistam o jogo, mas todos eles vejam o jogo. Porque aqui, um menino na cadeira de rodas, o cadeirante, né? A pessoa aqui, a cadeirante, ela não iria conseguir nem subir, nem muito menos ver. A criança, por mais que ela esteja ali no banquinho, ela consegue ainda visualizar, mas ainda não consegue ver de uma forma confortável. Então, para a criança, ela precisaria de quê? De uma rampa. Para a cadeirante, precisaria de uma rampa. Para a criança, a menina, ela precisaria de 2 banquinhos. E o homem, por ser alto, a outra pessoa por ser alta, ela não precisaria, porque ela já conseguiria ver. Então, são essas situações que também precisam ser analisadas quando a gente se refere à ética da saúde. O conceito de bioética foi introduzido inicialmente por volta de 1927 e ele foi colocado num artigo intitulado Uma análise da relação da ética para humanos, animais e plantas. E é tido como a ciência da sobrevivência. Então, toda vez que se tem um estudo, pensando na sociedade, pensando principalmente em minimizar algumas doenças, então, por isso que a gente traz o termo de sobrevivência. Por quê? Porque a gente está tentando dar qualidade de vida ao ser vivo, e aí nesse caso seria ao humano. Para Reiki, a bioética é o estudo sistemático das dimensões morais, incluindo visão moral, decisões, conduta e políticas, das ciências da vida e atenção à saúde, utilizando metodologias éticas em um cenário interdisciplinar. Então, você tratar de bioética na saúde, você envolve várias questões, seja ela a conduta, que seria já a própria ética profissional, a política e as decisões, porque as pessoas elas têm direito de decidir se querem participar ou não, ou se querem ser éticas ou não. Porque envolve a questão dos costumes, dos valores. E aqui a gente tem, né, algumas situações envolvendo a ética clínica, que aí seriam os princípios de beneficência e não maleficência. O profissional deve agir de forma a beneficiar o paciente ao invés de prejudicá-lo. Então, isso aqui ele envolve tanto a questão da beneficência quanto da não maleficência. Então, ele não pode prejudicar, ele não pode causar nenhum prejuízo, nenhum malefício ao seu paciente. Então, ele tem que saber qual é o problema que o paciente ele apresenta, quais são as metas do tratamento, em que situações os tratamentos que estão disponíveis eles não são indicados, qual é a chance de ter sucesso, como é que eu tenho o meu paciente e eu posso beneficiá-lo sem que ele sofra danos. Então, são várias questões que precisam ser analisadas para que o paciente ele mantenha seu bem-estar e não sofra nenhum dano. Resumindo, cada paciente ele tem que ser tratado de forma individual, mas é necessário que tenha conhecimento dos possíveis tratamentos para a sua condição. Então, quando você agora trata a ética e saúde, você tem que entender que ali vai ser o indivíduo. Quando você se refere à ética e à sociedade, você está se referindo a um grupo de pessoas que vivem na mesma região. E aqui um ponto muito interessante
na ética e saúde é que você trata o indivíduo, né, trata o seu paciente ali como um único indivíduo, pensando sempre no melhor, no seu bem-estar. O código de ética, né, ele existe para cada profissão e ele vai limitar o profissional para que ele não cometa erros nem gere conflitos. Ou seja, ele tem que minimizar qualquer dano que pode ser causado ao seu paciente. Quando a gente envolve a pesquisa e saúde, a gente tem que entender o quê? Que a pesquisa ela tem um objetivo científico de desenvolver um conhecimento generalizável, ou seja, por mais que ela use no início um grupo pequeno de pessoas, vai ser algo que vai contribuir para um grande grupo de pessoas posteriormente. Em saúde, desenvolve-se melhorias relacionadas à proteção, promoção e manutenção da saúde individual ou coletiva. Então, quando você pensa agora na saúde por meio de uma conduta ética, então é algo que vai ajudar, né, e possibilitar ali a proteção de uma única pessoa, ou então de várias pessoas, que aí seria a saúde coletiva, a saúde que envolve ali, por exemplo, a imunização. Então, se eu só vacino uma pessoa, né, um indivíduo, então aquele indivíduo ali ele estará protegido, mas as outras pessoas que estiverem ali no mesmo local que ele, inseridas na mesma região que ele, não estarão imunizadas. Então, são pontos que precisam ser, né, bem esclarecidos para que a gente entenda que na saúde se desenvolvem melhorias tanto para o indivíduo quanto também para o coletivo. A gente tem ainda a questão do conflito de interesse. Então, muitas vezes a gente observa que às vezes o profissional ele só quer beneficiar a si. E aí é quando isso começa a gerar um conflito de interesse. Ou então quando ele só quer beneficiar um grupo específico. E é quando entra o ponto da avaliação ética, do risco-benefício, o quanto que aquilo ali é importante ou é necessário de ser realizado para que não gere o conflito de interesse. A gente tem ainda algumas resoluções que acobertam os comitês, né, de ética em pesquisa, que é a resolução 196/96 e a resolução 466 de 12 de dezembro de 2012. Então, elas acobertam o Comitê de Ética em Pesquisa, onde mostra que, de fato, é importante que sejam realizadas as pesquisas, mas que tudo tem que ser de forma ética. A gente tem ainda, né, os comitês de ética em pesquisa, que também são chamados de CEPs. E essas CEPs, né, elas são estruturadas, iniciando aí desde o Ministério da Saúde, Conselho Nacional da Saúde, Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, até chegar ao Comitê de Ética em Pesquisa de determinada instituição. Então, existem instituições que têm seus comitês de ética e é a partir deles que as pesquisas são ali de fato aceitas para poder serem executadas. Não se executa uma pesquisa sem antes que envolva, por exemplo, humanos, sem antes passar por um comitê de ética. E aí, em hospitais, os comitês eles são responsáveis pela organização de políticas e condutas éticas e, para tal, é imprescindível que os participantes sejam familiarizados com a bibliografia da bioética. Então, tanto quem está, né, fazendo a pesquisa, como também a quem vai participar,
precisa saber do que está participando, porque isso está dentro da conduta ética. E aí a gente tem, né, além dos conceitos de bioética, nós temos os códigos de ética profissional, a própria legislação em saúde que acoberta e estrutura as pesquisas em saúde. Porque quando envolve humanos, são assuntos mais delicados a serem tratados. E aí a gente volta, né, partindo dos princípios da bioética: autonomia, beneficência, justiça e não maleficência. Então, a pessoa ela tem que decidir se quer ou não participar. A pessoa ela sempre vai ter que pensar ali no seu bem-estar como prioridade, não se colocar em situação de risco, como também ela tem que saber até que ponto o tratamento ou a pesquisa que ela está sendo colocada, ela pode ser ou não bom para si. E aí a gente ainda tem 3 pontos bem frágeis, né? Além do que foi mencionado, que é a pesquisa em seres humanos, mas também a eutanásia e o aborto. Então, a eutanásia, né, a pesquisa em seres humanos, por exemplo, ela é realizada para novos tratamentos, sejam eles de medicamentos ou de vacinas, que é algo que é muito conhecido, mas a gente também tem a eutanásia. Então, até que ponto a gente pode colocar a eutanásia como algo ou normalizar a eutanásia? A eutanásia nada mais é do que provocar a morte de uma pessoa que já esteja numa situação debilitada. Então, muitas vezes a pessoa ela tem uma doença que impossibilita ou que ela só vive ali através de aparelhos. Então, ela está em estado vegetativo. Ou então é uma doença que acarreta muitas dores. No Brasil, né, ainda não tem essa... Como é que eu posso dizer? Essa imposição, né, de colocar a eutanásia em primeiro lugar, mas tem países que realizam sim a eutanásia para que tire o paciente daquele sofrimento, onde você tira a vida para evitar que ele permaneça ali sofrendo. E em relação ao aborto, né, o aborto induzido, ele só é aceito se o bebê, né, o embrião que está sendo formado, o feto que está sendo formado, ele de fato ele indique que tem alguma doença ou alguma anormalidade que seja incompatível com a vida. E outro ponto bastante importante quando se trata, né, em ética e saúde, colocando esses 3 pontos que foram evidenciados, quando é que começa a vida humana? Né? A partir de quando que começa a vida humana? Será que é no momento da fertilização? Será que é depois que o embrião de fato já está sendo formado? 4 semanas, 6 semanas? Então, a vida humana, ela é relatada que ela vai iniciar ali após 8 semanas, que é quando o embrião ele já está ali num processo de formação mais desenvolvido. Mas tudo vai depender da situação em que a pessoa está sendo colocada. Então, é um ponto muito sensível que temos vários, né, pesquisadores, vários autores que colocam, né, essas situações, cada uma com a sua particularidade. Quando de fato começa a vida humana e quando que isso pode influenciar na ética. De você manipular e retirar a vida de um ser vivo, né? Porque quando a gente envolve, né,
essa questão de retirar a vida, independente do ser vivo, é algo muito, muito sério. Então, fica aí, né, a reflexão de quando é que começa a vida humana e até que ponto a gente pode tentar manipular determinadas situações de forma ética. Então, gente, até breve. Qualquer dúvida, entre em contato.